Gravando. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos. Boa tarde a todos. Vamos começar nossa aula de tanatologia médico-legal. Queridos, no início da aula, eu vou tentar não abrir a minha tela por causa desse reflexo da luz aí, tá vendo? Então, assim, atrapalha bastante. À medida que o sol for baixando aqui, eu reabro a câmera para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Tanatologia médico-legal ou tanatologia forense. Nós vamos ver esses dois nomes, né? O que é a tanatologia médico-legal? É a parte da medicina que estuda a morte e o morto e as suas repercussões na esfera jurídica. Queridos, guardem essa palavra que eu vou dizer a vocês, tá? Essa expressão que eu vou dizer a vocês é o seguinte: o morto fala. Tá? O morto fala. O cadáver fala. Que isso, Ricardo? Tá maluco? Fala. Ao final dessa matéria, eu quero que vocês tenham condições de analisar um cadáver, identificar a causa da morte, o tempo aproximado da morte, né? E o objeto utilizado pelo agente. Tudo isso a gente consegue, tá? Através do estudo do cadáver, né, com os conhecimentos da tanatologia médico-legal, que é essa parte da medicina que vai nos ajudar. Neste capítulo, estudam-se os critérios atuais para uma definição da morte, as causas jurídicas da morte, o diagnóstico da realidade de morte pelos sinais tradicionais, a estimativa do tempo da morte, a distinção entre morte natural e morte violenta e morte de causa suspeita e suas implicações médicas legais em questões ligadas ao interesse criminal ou civil. Então, imagine a seguinte situação: foi encontrado o cadáver. O que você precisa fazer, delegado? Identificar o cadáver, identificar a causa da morte, identificar o tempo aproximado da morte. Não é? Quem vai dar essa noção toda para o delegado é o perito criminal. E o perito criminal, ele vai utilizar os conhecimentos de tanatologia médico-legal. Então, você quer ser advogado criminalista, é importante você conhecer até mesmo para poder contrapor um laudo, por exemplo. Né? Ter conhecimento para poder contrapor um laudo. Não é? Verificar, não, isso não foi um homicídio, isso foi um suicídio. Por que foi um suicídio? E aí você pode apontar de acordo com seus conhecimentos de tanatologia médico-legal. Né? Ou então você pode dizer, não, essa pessoa não morreu há um dia, ela já está morta há mais tempo. Por quê? Porque você vai mostrar os sinais de morte que indicam o quê? A data aproximada da morte. Né? Ainda está tendo bastante reflexo na tela aí do sol. Né? Esse reflexo meu na tela atrapalha vocês? Essa luz na tela aí? Ok, vou deixar um pouquinho fechado, daqui a pouco eu abro a câmera. Critérios para um diagnóstico de morte. Queridos, prestem atenção. Identificar a morte, a definição de morte, não é uma coisa tão simples. Tá? Foi necessário legislar, tá? Por quê? Porque em cima dessa legislação que traz uma definição da morte, foi possível
permitir identificar o momento em que se pode retirar os órgãos de uma pessoa para doação, para o transplante, né? Sem uma certeza, né? Sem um conceito jurídico de morte, né? O transplante de órgãos seria uma bagunça, né? Então, é justamente a lei que regulariza o transplante de órgãos que traz uma definição de morte para nós. Então, olha, a definição clássica de morte era aquela que considerava como cessação total e permanente as funções vitais, e assim a lei admitia, sem procurar aprofundar em seus detalhes. Assim, o cara é morto, o tuque ali não mexeu, está morto, né? Ocorre que surgiram os modernos processos de transplantação de órgãos e tecidos, passando daí em diante a se rever esse exato momento de considerar alguém morto, né? Então, começa, olha, o que acontece aqui, né? O batimento cardíaco cessou, mas ainda tem registro de atividade cerebral, mete choque. Vamos fazer esse coração bater de novo, né? Descarga elétrica, injeção de adrenalina, né? Agora, o cérebro não tem mais registro de atividade cerebral, né? A pessoa está igual um vegetal ali, né? E agora? O cérebro, você consegue ressuscitar ele igual ressuscita um coração, por exemplo, fazendo ele voltar a bater, né? Então, assim, óbvio que o conceito foi em cima da questão da morte encefálica. Então, diz a lei, a retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo destinado a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica. Por favor, não falem morte cerebral. Tá? Ah, mas encefálica e cerebral é a mesma coisa. Não. A lei adotou o conceito de morte encefálica, constatada, registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção de transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, para uma pessoa ser considerada morta e assim poder iniciar, não é, o transplante de órgãos, é necessário que 2 médicos atestem, através dos exames tecnológicos, a cessação da atividade cerebral. Cerebral. Mas aí, no caso, o nome é morte encefálica, ok? Morte encefálica é a definição legal de morte. Queridos, se tem uma coisa que possui várias definições, é a morte, né? A morte, ela tem uma definição em cada religião, a morte, ela tem definição dos livros de medicina, mas para nós, do direito, existe uma definição legal de morte, que é a que está na lei de transplante de órgãos, que é a morte encefálica. E o que é a morte encefálica? É a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Disse todas. Ricardo, mas o cérebro, a função dele não é só o raciocínio, memória, não. O cérebro, ele é uma estrutura complexa. Ele tem o bulbo, a ponte e a cortiça cerebral. Né? Então, assim, o bulbo raquidiano, ele é responsável por promover a respiração e o batimento cardíaco. Já a cortiça cerebral, ela é responsável pela vida de relação. É ali que mostra quando a pessoa sente frio, dor, calor, não é? É ali que ele armazena memórias, conhecimentos dele, né? Os sentidos do corpo humano. Né?
E o bulbo, né, o tronco ali, ele faz essa ligação entre essas duas partes do cérebro. Então, a morte encefálica é a cessação total de tudo isso. O cérebro simplesmente já era, tá? Então, assim, é completa e irreversível a cessação parada, né, de todas as funções do cérebro. Isso significa que, como resultado de severa agressão ou ferimento grave, o cérebro, o sangue, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é bloqueado e o cérebro morre. Queridos, existem situações de morte encefálica muito evidentes. O sujeito tomou um tiro na cabeça, né? Ou então, num acidente de trânsito, né, esmagou a cabeça, por exemplo. Você tem ali a questão da morte encefálica visível, né? Agora, tem outros casos, como o sujeito está no hospital, lá nos aparelhos, né? E de repente o coração para de bater e começa aqueles mecanismos de ressuscitação, né? E ali já é um pouco mais difícil verificar a cessação da morte, cessação da atividade cerebral, né? Mas, enfim, constatada a morte encefálica, eu falando morte cerebral, né? Errado, morte encefálica. Constatada a morte encefálica, né? O médico tem autoridade ética e legal para suspender procedimentos de suporte terapêutico e uso, ou em uso, e assim deverá proceder, exceto se doador de órgãos, tecidos ou parte do corpo humano para transplante, quando deverá aguardar a retirada dos mesmos ou a recusa à doação, Então, o médico, verificando a cessação da atividade cerebral, se a pessoa é doadora de órgãos, ele pode iniciar o procedimento de doação de órgãos, de transplante, né? De retirada dos órgãos, né? Se a pessoa não é doadora de órgãos, aí vai ser feito todo o procedimento para o funeral, né? Enterro, a inumação do cadáver, ou crema, né? Aqui, olha, a estrutura do cérebro humano, como eu disse para vocês. Você tem aqui o bulbo, né? O cérebro, aqui, na verdade, nós chamamos essa parte de cima de cortiça cerebral. Essa parte bonita aqui do cérebro, né? Aqui atrás nós temos o bulbo e vocês vão ver na figura da direita que existe um tronco aqui no meio, olha, que liga o bulbo até a cortiça cerebral. Então, quando eu tenho a morte cerebral, quando toda essa estrutura para de funcionar, tá? Em alguns casos ela é evidente, quando a lesão do cérebro é tamanha, né? Em outros casos depende de assinatura de dois médicos depois de verificado a morte pelos sistemas, pelos procedimentos normais, né? Bom, nós temos aqui uma resolução do Conselho Federal de Medicina que vai, só um minuto, que vai falar para a gente a respeito da determinação da morte encefálica, e como deve ser o procedimento daí para frente, né? Então, olha, os procedimentos para a determinação da morte encefálica devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentarem coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinhal, apneia persistente e que atendam a todos os seguintes pré-requisitos. Então, a pessoa não tem reflexo, né? Apaga, né? Apagada.
não tem percepção, né? E aí vem, olha, presença de lesão encefálica de causa conhecida e irreversível. Pô, a pessoa chega lá no hospital, né, o cadáver com um tiro de fuzil na cabeça. Não precisa fazer nenhum outro teste para identificar que houve morte encefálica, né? A ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica. Então, às vezes, a pessoa está num coma, mas o cérebro ainda tem atividade. Tratamento e observação no hospital pelo período mínimo de 6 horas, quando a causa primária do quadro for encefalopatia, ou seja, ele está com alguma deficiência do funcionamento cerebral. Então, aguarda-se 6 horas, porque nessas 6 horas pode acontecer ainda de alguma possível reversão da atividade cerebral natural, né? E temperatura corporal também, né? Ah, a temperatura corporal também é levada em consideração, né? Para verificar aí a questão da morte, né? O sistema de calor que aquece o corpo, né? Ele cessa com a morte e a temperatura cai. O sujeito tem, o cadáver passa a ter a mesma temperatura ambiente, né? Então, se você, hoje está 25 graus, mas a pessoa está medindo 35 graus, ela está viva, né? Os mecanismos de aquecimento corporal estão em plena atividade, né? Tanatologia médico-legal. Bom, o que é tanatologia médico-legal? Né? Tanto deseja, né, estabelecer o diagnóstico da morte, da causa jurídica da morte, homicídio, suicídio ou acidente, a necropsia, que é a análise das lesões externas e internas, deverão ser descritas e analisadas cuidadosamente. Então, na verdade, a tanatologia, médico, como disse no início da aula, né? Thanatos, Deus da morte, tá? É o estudo da morte e do morto, né? Estudo da morte e estudo do cadáver, né? Para você verificar a causa jurídica da morte, se foi homicídio, suicídio, ou se foi acidente, né? E para isso, para chegar a essa conclusão, e aí também passar para a segunda etapa, que é a chamada cronotanatognose. O que é a cronotanatognose? É a verificação da data aproximada da morte, o tempo aproximado da morte. O tempo exato da morte, ninguém vai conseguir saber, né? Mas a data aproximada da morte é possível através dos estudos de cronotanatognose que nós vamos analisar aqui. Nós vamos ter algumas aulas para ensinando vocês como examina o cadáver e verificar o tempo aproximado da morte, né? Então, o que é o objetivo do perito médico legal? Qual é o objetivo dele no momento de fazer a necropsia ou o exame do cadáver, né? Necron, também, Deus da morte, né? Thanatos, são nomes que são usados pela medicina universal, né? Para esses casos, né? Tanatologia veio do deus Thanatos, que era da morte, né? Necron, necropsia, Necron também era deus da morte, né? Varia um pouco do egípcio para o grego, né? Mas todos eles lembram a figura da morte, né? Então, mecanismo da morte, tá? Saber como que se deu a morte, lesões externas, o cadáver, através das lesões externas que ele pode apresentar, é possível você verificar sinais de luta, verificar quais foram os instrumentos que foram utilizados, né, para causar as lesões, né? Se tem lesões de defesa, né, se tem lesão de defesa, significa que houve o quê? Houve luta, né?
Então, isso é muito importante, inclusive saber se as agressões foram praticadas em vida ou pós-mortem. Isso eu vou mostrar para vocês também a verificação, se uma lesão foi provocada em vida ou pós-mortem. Tá? Lesões no agressor, não é só o cadáver que é periciado, o agressor também é submetido a exame de corpo de delito. Tá? Imagina que numa luta a vítima morda, faça uma mordedura no braço do, do autor do crime, né? Então, faz-se o exame da arcada dentária e aquela mordida pode mostrar que a vítima teve luta corporal com o autor e o autor venceu a vítima tirando a sua vida, né? A sede dos ferimentos, como é importante a sede dos ferimentos, porque a sede dos ferimentos são exceção suficiente para mostrar qual é o dolo. Um tiro no peito, obviamente que a intenção era matar, mas e um tiro na perna que leva a pessoa à morte? Ah, Ricardo, eu nunca vi ninguém morrer com um tiro na perna. Existe uma veia femoral que passa na virilha e desce pelo fêmur, que tiro ali não dá tempo de chegar no hospital, o sangue vaza mesmo. Tá? Mas um tiro na perna já pode sugerir que o sujeito tentou inibir um ataque, diferente de um tiro na cabeça, tá? Onde a ideia foi matar. Tá? A direção da ferida, direção do projeto de distância do tiro, vocês já viram lá atrás comigo, né? Quando nós estudamos as feridas provocadas por disparo de arma de fogo, né? O número de ferimentos e a arma utilizada. Então, isso são fatores que o perito, quando vai fazer necropsia, ele deve ficar atento, deve analisar com bastante cuidado. Diagnósticos da realidade da morte. A morte é uma realidade complexa e que determina o fim da sua unidade biológica. Olha, coisa interessante aqui. Não há um sinal de certeza até surgirem os fenômenos transformativos do cadáver. Prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui a vocês. A certeza da morte, certeza, às vezes ela é inalcançável. Você tem um aparelho, você verifica cessação da atividade cerebral, cessação da respiração. A lei autoriza, quando ocorre a cessação da atividade cerebral, a lei autoriza o transplante de órgãos. Então, ali já autoriza o que? Através de 2 médicos assinarem a constatação da morte encefálica. Então, a lei autoriza. Agora, a certeza da morte, muitas das vezes, é inalcançável. Conta-se a história de que um velório, né, uma pessoa escutou um barulho no coração. Chegou perto do cadáver, chorando, e viu que o coração dele estava batendo. Na mesma hora, aquele grito, chama um médico, e aí vem um médico, analisa que ele está vivo. Aí vem o outro, não, ele está morto, isso aí é um fenômeno que chama-se, são gases que vão formando, que podem haver essa movimentação das vísceras, pode formar até uma falsa circulação, né?
E aí você tinha um dizendo que estava vivo e o outro médico falando que estava morto. E aí nisso chama-se o terceiro. E no terceiro, quem vem é o delegado de polícia. O delegado de polícia disse assim, não, ele está morto. É que esse rapaz, ele era um ladrão de joias e ele engoliu um relógio. Né? E o que está fazendo barulho dentro dele é o relógio. Né? E aí foram ver realmente o barulho, era um barulho de relógio que ele tinha engolido. Então, assim, é complicado. A certeza da morte, né? A lei autoriza cravar a morte, mas aquela certeza supralegal, aquela certeza que você ah, olha o céu e diz que o céu está azul, ou então você olha para a parede do seu quarto e diz que ela é branca, né? Aquela certeza que se tiver, por exemplo, uma decisão entre Flamengo e Vasco, o Flamengo com certeza vai ganhar, são certezas absolutas que, no caso de morte, só é alcançável quando você tem os fenômenos transformativos do cadáver. O cadáver começa a se transformar quando cessa a atividade vital, as atividades vitais do cadáver, da pessoa. E aí agora, cadáver, que significa carne dada aos vermes, é uma aglutinação de cadáver, numa aglutinação, ou como os espanhóis eles falam, uma acoplocação, é, na verdade, o que? Juntar carne dada aos vermes e fazer uma palavra só, fazer a palavra cadáver. E aí você vai verificar que o meio, é, a, o ser humano em vida, ele tem o corpo, ele tem um pH de uma forma. Quando, por ocasião do cadáver, esse pH passa a ser ácido, a pessoa começa a se acidificar. E essa acidez começa a fazer várias transformações no cadáver, aí não tem jeito. Com a presença do primeiro fenômeno transformativo, você pode cravar, certeza, está morto. Antes disso, você fica com a definição legal de morte. Tá? Então, olha que interessante que é essa disciplina. Não há um sinal de certeza até surgirem os fenômenos transformativos do cadáver. Porque, na realidade, a morte não é um momento ou um instante, mas um processo gradativo que não se sabe quando se inicia ou quando termina. Quanto mais distante for admitida a morte, é claro, mais fácil é o seu diagnóstico. Tá? Então, a morte não é como se verifica num ato, pimba, específico. Né? A morte é um procedimento gradativo e a certeza absoluta você tem quando começa a se verificar os fenômenos transformativos. Para se ter a certeza da morte, é necessária a observação cuidadosa dos fenômenos que surgem no corpo humano a partir do momento da morte. Vocês vão ver que o corpo humano, a partir do momento da morte, e aí não é mais o conceito legal de morte, é a morte propriamente dita, começa a surgir série de fenômenos no corpo, no cadáver, a partir desse momento. São mudanças físicas, químicas e estruturais de origem natural ou artificial que se dividem em abióticos ou avitais ou vitais negativos. Abiótico, avital é aquilo que não tem vida. Vital negativo, nega a existência da vida.
são sinais, e também os outros sinais, que são sinais o quê? Transformativos. Então, eu tenho sinais de que o corpo está sem vida. E eu tenho sinais de que o corpo está em transformação. Né? Do pó vieste ao pó voltarás. Né? Então, tem a transformação do corpo ao pó. Né? Então, primeiro você tem sinais de que o corpo não tem vida, e depois você vai ter os sinais de transformação daquele objeto que está ali. Fenômenos abióticos, avitais ou vitais negativos, ou seja, são os fenômenos que indicam que não há vida. Tá? Alguns desses fenômenos são imediatos. Imediatos, ou seja, ocorreu a morte, esses sintomas vêm imediatamente. Perda da consciência, perda da sensibilidade, abolição da motilidade e do tônus muscular, cessação da respiração, cessação da circulação e, por fim, a cessação de atividade cerebral. Esses são fenômenos avitais ou vitais negativos. Tá? Esses sinais apresentam, né, que não há mais vida. Perda da consciência. Embora tal situação seja encontrada em certas entidades mórbidas, a condição de não se atender à solicitação do meio ambiente, somada a outros fenômenos, deve ser tomada em consideração no estudo da morte, principalmente quando se dispõe de um eletroencefalograma no ponto isoelétrico. Queridos, preste atenção. Somente a perda da consciência sozinha não dá para testar que a pessoa está morta. Ela tem que estar acompanhada de quê? De outros, é, outros elementos de convencimento. Né? Tem estados que a pessoa não tem consciência, por exemplo, coma, mas que ela tem vida. Por quê? Porque ao verificar através do eletroencefalograma, verifica-se que há vida cerebral. Então, é um sinal, mas que não pode ser analisado isoladamente. Tá? O outro sinal é a perda da sensibilidade. Com a morte surge a cessação da sensibilidade geral e especial. Estão abolidas as sensações táteis, térmicas e dolorosas. Então você pega a pessoa, dá aquele beliscão doído, a pessoa nem se mexe. Né? Uma das manobras apontadas para pesquisar a sensação dolorosa é o pinçamento do mamelão. Vocês sabem o que é o mamelão? Mamelão não é a vitamina de mamão com melão. É aquele pontinho ali no meio do umbigo, olha. Tá? Então a pessoa, chamamos de sinal de Jossá, ou Jossate. A sensibilidade especial poderá ser observada nas mucosas ou o uso de amoníaco ou excitação na mucosa nasal. Vamos lá. A reação à dor, você pega ali aquela pinça do mamelão e puxa, cara, não tem ser humano que não dá um grito, tá? Que dói mesmo, tá? Uma dor horrorosa. E a sensibilidade especial pode ser observada nas mucosas com o uso de amoníaco ou excitação da mucosa nasal. Né? Nasal, você pegar ali alguma coisinha, passar, na mesma hora vem uma tina, tim, né? Então, esses são sinais para verificar a perda da sensibilidade. A abolição da motilidade ou de tônus muscular, essa é uma das
principais características. Uma das principais características. Queridas, queridos, a abolição da motilidade, movimento e do tônus muscular. Você, quando aperta o seu músculo, né, você vê que ele é palpável, né? Mas no cadáver, esse músculo é assim, igual você apertando o seu músculo aí? Não. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que estudar é o chamado sinal de Reboilat. Constitui injetar 1 ml de éter na face externa da coxa. Quando estamos diante de um caso de morte real, o éter é expelido pelo ofício produzido pela agulha. Caso contrário, será absorvido pelo tecido. Olha só, queridos, quando você pega um pedaço de carne, né, dura e injeta uma água, a água volta. Né? O cadáver, ele fica assim, ele perde esse tônus, ele fica mais duro, né? E ele coloca 1 ml de éter na coxa, o éter volta. Significa que nós temos um sinal de morte, que é a abolição do tônus muscular. Outra finalidade dessa prova é o estímulo doloroso gerado pelo éter, produzindo reação do indivíduo aparentemente morto. Né? O éter injetado vai provocar uma dor. Né? Na pessoa viva, o organismo vai receber o éter, vai doer pra caramba, mas não vai voltar, porque o tônus muscular vai fazer com que o objeto não volte. Um outro sinal é a face hipocrática. O que é a fase hipocrática? É observada também pela abolição da motilidade e do tônus muscular. Preferimos chamar de máscara da morte. Queridos, você já deve ter presenciado isso. Você vai no velório, né, e você observa o cadáver com aquela sensação de paz, né? A face hipocrática, aquela fase que não tem reação nenhuma. Ele não está com ódio, não está com raiva, não está com a claridade que a gente força, é aquele semblante assim de quem está no sono, o sono mais perfeito que pode existir. Você olha para o rosto, não tem reação nenhuma. Aí as pessoas, nossa, olha o semblante que ele está, ele deve ter tido uma morte muito boa, agradável. Não é. Toda pessoa morta apresenta a face hipocrática, porque todo o tônus muscular, né? Toda a motilidade do rosto, da bochecha, da arcada dentária, tudo isso para. Então, existe um relaxamento que nós chamamos de máscara da morte. Todo morto tem a mesma expressão facial, digamos assim, ou a mesma falta de expressão facial. Essa é a melhor caminho. Tá? E aí nós chamamos isso de máscara da morte. A ausência da motilidade do tônus muscular leva o cadáver à imobilidade, embora alguns feixes musculares possam oferecer certos movimentos pela influência da gravidade e pela progressão da rigidez cadavérica. Queridos, aqui com uma imagem mostrando a questão do tônus muscular e o sinal de Repovilar. Tá? Aqui a face procrática. Tá? Olha, você vê aqui à esquerda, a face hipocrática, até passa até uma sensação de paz, né? Uma sensação de um sono diferente, né? Que mesmo quando você vê uma pessoa dormindo, você não vê ela com essa face que está aí, olha.
À sua direita também temos um exemplo de máscara da morte, com face hipocrática, essa reação, né? E ela se dá em razão da perda do tônus muscular e da motilidade. Aqui, em outro caso de face hipocrática, né? Porém, pode acontecer dos olhos estarem abertos. Tá? Isso não faz dos olhos estarem abertos ou fechados, não altera essa máscara da morte. Tá? Você olha pela face e você verifica que está diante de uma máscara da morte. Tá bom? Olha, a abertura das pálpebras é um fenômeno comum, porém não é constante. Mais raro, no entanto, é estarem completamente cerradas. Difícil estar completamente fechado. Pode estar alguma abertura, né? Ou então até mesmo os olhos abertos. Né? Normalmente, um sinal de respeito, né? As pessoas vão e fecham os olhos do cadáver. Né? O esfíncter anal, ou seja, a musculatura que fica ali em volta do ânus, né? Na morte ele relaxa, dando a saída, em alguns casos, as substâncias fecais. Né? Esse, no momento da morte, a perda da motilidade, né? Há um relaxamento total dos músculos e também do esfíncter anal. Então, se a pessoa, no momento da morte, tinha alguma substância fecal no reto, né? Vai haver alguma eliminação. A abertura da boca é resultante do relaxamento dos músculos mastigadores até o aparecimento do rigor mortis. Guardem essa palavra, rigor mortis. Eu já vou explicar já para vocês o que é o rigor mortis. Pela contratura das vesículas seminais, surge, em certos casos, a presença de esperma na ureta. Tá? Existem algumas vesículas seminais, né, que guardam sêmen e, por alguma contratura delas, podem expelir o sêmen, né, pela ureta. A outra sinal é a cessação da respiração. Né? Hoje em dia, nós temos mecanismos, né, para verificar, para fazer essa constatação, né, a radioscopia, e com mais precisão por meio de eletromiografia, com registro gráfico das incursões respiratórias. Né? Mas antes de tudo isso, se faziam outras investigações de outras formas. Né? Uma prática antiga era colocar um espelho, né, de cristal na frente da boca e do nariz. No caso de embaçamento, o mínimo sinal de embaçamento admitisse um sinal de vida. Né? Se não apresentasse nenhum sinal de embaçamento, morte. Né? Era uso também a aproximação de uma vela acesa, cuja chama permanecia imóvel em caso de morte e se agitava pela presença da respiração na morte aparente, a chamada prova de Winslow. Hoje, tudo já superado, fazem parte somente da história da medicina legal, tá? Da literatura. Cessação da circulação. Olha, a ausculta do coração, sinal de Pocciuti, a radioscopia do coração, sinal de Pica-Pascual, e a eletrocardiografia, com ou sem a reação de adrenalina, prova de Gehring e Frasch, a fonocardiografia e a
ecocardiografia são elementos da mais alta consideração no diagnóstico da realidade da morte. São formas de verificação de batimento cardíaco, de circulação sanguínea, né? Surgem no globo ocular várias modificações. Cuidado, a cessação da circulação provoca no globo ocular várias modificações determinadas pela parada da circulação, como o esvaziamento da artéria central da retina, a interrupção da coluna sanguínea das veias retinianas, o descoramento da coroide e, finalmente, a oftalmoscopia, denunciando a parada da circulação da rede superficial da retina. Queridos, o olho dá sinais de ausência de circulação. Deixa eu ver se eu trouxe fotos para vocês aqui. Oh, meu Deus, eu queria ver se eu trouxe. Eu acho que eu trouxe sim, peraí. Olha, isso aqui é um sinal que nós chamamos de sinal de Sommer. Tá vendo? Que aparece no morto. Isso aqui nunca aparece no vivo. Sempre aparece no morto. Esse sinal aqui já é um sinal de desidratação e cessação de circulação. Essa mancha enegrecida aqui, isso só existe no morto. Em hipótese alguma, vai aparecer esse sinal no vivo. Tá? Mas a gente ainda vai chegar aqui. Quando eu começar a falar dos sinais consecutivos. Tá? Beleza. Cessação da atividade cerebral. Hoje, devido à aceitação do conceito de morte encefálica, o registro da atividade diencefálica tem uma certa importância na conclusão do diagnóstico da morte. No entanto, levando-se em conta o que registramos anteriormente no item critérios atuais para o diagnóstico de morte, o eletroencefalograma não deve ser o único meio capaz de definir esse diagnóstico. Pode-se usar também o teste do Shannon, que consiste na ausência de radioatividade no córtex cerebral após injeção intravascular de XE, que se traduz pela falta de irrigação cerebral como sinal de morte real. Queridos, pelo que eu tenho visto, apesar do professor Genival Veloso de França recomendar no livro dele a não utilização única e exclusiva do eletroencefalograma, a verdade é que, na prática, o eletroencefalograma ele tem condição de atestar a cessação da atividade cerebral. Tá? Não é preciso fazer esse outro teste, até porque, junto com esse eletroencefalograma, tem outros sinais que vocês já começaram a ver lá atrás. Tá? Esses são sinais imediatos. Agora vem os abióticos, avitais, consecutivos. E nós vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos, pode ser? A gente tomar um cafezinho? Pode ser, professor. Show de bola. 10 minutinhos, eu estou voltando. Até já. Até. Tomando a gravação aqui, né? Vamos dar continuidade. Caramba, a lua tá bonita lá fora. Ó. Não é a lua, não. É a luz. É o meu. É a luz aqui de cima do quadro, pegando o reflexo da janela. Ai, ai. Faz parte, né? Então vamos lá.
fenômenos abióticos consecutivos. Agora, não são aqueles que me evidenciam assim, né? Ah, foi imediato. Logo que o cara morreu, a primeira coisa que eu percebi foi a perda do tônus muscular, falta de motilidade. A primeira coisa que eu percebi foi a falta da respiração. Aqui não. Aqui vão ser consecutivos porque eles vão como se fosse uma cadeia, né? Uma sequência de eventos que vão caracterizar a morte. Tá? O primeiro deles é a desidratação cadavérica. Queridos, nosso corpo, grande parte dele é formado por água. E essa água evapora. Né? O organismo tem um sistema, né? Você ingere água, você elimina água, né? Com a cessação disso tudo, a tendência é o corpo evaporar. A água vai embora. Né? Esfriamento cadavérico, porque o sistema de, de regulação, não é, da temperatura parou, porque ele ocorre justamente com a circulação sanguínea. Já viram que às vezes no frio a ponta do pé fica gelada, a mão fica gelada, as extremidades do corpo ficam geladas, porque o sangue vem na sua maioria para o abdômen e para o tórax e para a cabeça para aquecer esses órgãos que são vitais. Aí as extremidades do corpo ficam frias, porque o sangue diminui naquela região. Essa é uma forma que o organismo tem de controlar a sua temperatura. No cadáver isso não acontece mais. Né? Aí nós chamamos esse esfriamento de algor mortis. Tá? Manchas da hipostase cutânea, chamada de livor mortis. Nós vamos ver já já. Inclusive está aparecendo duas vezes aqui, né? Vou até tirar aqui, porque é uma vez só. Desculpa. Tá? O que é o livor mortis? Tá? Vocês vão ver que quando a pessoa, né, quando você tem um cadáver, por não haver mais o sistema de circulação, paracirculação, ocorre a decantação do sangue. O sangue desce em razão da gravidade e vai assentar na parte mais próxima do solo. E ali naquele lugar, ele fica, né, ele vai coagulando naquelas partes ali, e ali forma uma mancha. Né? É o chamado livor mortis. E o espasmo cadavérico, cadáver em razão da acidez, ele não se mexe. Fica igual uma estátua. Não se dobra, aliás. Né? Você não consegue dobrar o cadáver por conta dessa acidez. Né? Ele fica endurecido. É o chamado rigor mortis. Tá? Então, vamos ver cada um desses efeitos agora. Talvez essa aula, a nossa aula de tanatologia, ela vai ser dividida em duas. Né? Primeiro, esses fenômenos abióticos imediatos e consecutivos, e na outra, a cronotanatognose, tá? Que é a parte mais interessante para ajudar o perito a identificar o tempo aproximado da morte. Tá bom? Vamos lá. Desidratação cadavérica. Olha, o cadáver fica sujeito às leis físicas sobre evaporação tegumentar, ou seja, evaporação da água que fica na pele, tegumento da pele, variando de acordo com a temperatura ambiente, com a circulação do ar, com a umidade local e com a causa da morte. Então, existem vários fatores que vão influenciar nessa desidratação cadavérica. Né? Uma pessoa que morre nos Andes,
esse fenômeno vai ser de uma forma, mas aquele que morre no deserto do Atacama terá um outro tipo de desidratação. Né? A pessoa que morre, por exemplo, num local úmido, vai acontecer de uma forma diferente. Né? Mas, de uma certa forma, o que nós temos? Decréscimo do peso, é óbvio. O corpo humano aí é formado por uma parte, no maior parte do corpo humano é água. Então, à medida que vai se eliminando a água, o peso vai diminuindo. Pergaminhamento da pele. A pele fica meio que parecendo um couro, um pergaminho. Né? Por isso nós chamamos pergaminhamento da pele. Dessecamento das mucosas dos lábios. Né? Essa mucosa que reveste os lábios, né? Em razão da, da falta da lubrificação, da falta da circulação, eles vão secando, né? Seca mesmo, né? E a modificação no globo ocular, que a gente vai ver já já. Primeira delas, olha, dessecação da esclerótica, mostrado no quadrante externo ou interno do olho, uma mancha de cor enegrecida pela transparência do pigmento coroidiano. Queridos, aqui nós temos já um primeiro sinal, tá, de desidratação cadavérica. Tá bom? Aqui nós temos o primeiro sinal de desidratação. O nosso olho, ele é lubrificado por instante. Né? Toda hora que você passa a mão no olho, você vê que ele tem uma água natural. Né? Cessando esse tipo de atividade, ocorre uma dessecação e essa parte mais profunda dele se mostra e traz esse sinal de sombra. Só existe no morto, não existe uma pessoa viva com esse sinal. Tá? Se um dia você vê alguém andando e falando com você com o sinal de Summer, você pode estar no Walking Dead. Esfriamento cadavérico ou algor morte. Com a morte e a consequente falência do sistema termorregulador, a tendência do corpo é equilibrar a sua temperatura com o meio ambiente. Então, se a temperatura do meio ambiente está 17 graus, o corpo vai ter em média isso. Né? Ah, não, está um calor danado. Ele vai ficar um pouco mais quente. Né? Bom, embora esse esfriamento seja progressivo, não se observa sempre uma uniformidade rigorosa precisa. Ele começa pelos pés, mão, face. Os órgãos internos mantêm aquecidos até 24 horas em média, por causa da quantidade de sangue. Né? A quantidade de sangue por volta, em torno dos órgãos internos é maior. Então, demora em torno de 24 horas para começar a ver o esfriamento desses órgãos. Mas mão, pé, que são as extremidades, né, e a face ficam geladas rapidamente. Geladas não, né? Ficam na temperatura ambiente. Manchas da hipostase cutânea, livores cadavéricos. Mais uma vez, se você vê alguém com livores, certamente você está na minissérie do Walking Dead, porque ninguém andando por aí com essas manchas. São fenômenos constantes, inexistindo apenas, e bem assim de modo irregular, nos casos excepcionais de morte por grandes hemorragias. Só não vai ter no morto quando o morto, né, ocorreu o esvaziamento do sangue, a hemorragia enorme. Então, se não tem sangue para decantar,
não tem o livor mortis. Né? Caracteriza pela tonalidade azul púrpura de certa intensidade e percebidas na superfície corporal. São encontradas de preferência na parte de declive dos cadáveres e por isso chamada de manchas de hipostase, variando logicamente com a posição do corpo. É claro, você encontra um cadáver com a barriga para baixo, você vai ver que a parte da frente dele vai estar cor azul púrpura, o sangue decantou para ali. Tá? Já a parte das costas vai estar na cor normal, até um pouco mais pálido. Tá? Agora, dependendo do tempo que ele está ali, se o sangue ainda não coagulou, né, você vira ele, o sangue desce novamente. Né? Mas se já coagulou, a mancha vai ficar até que inicie os fenômenos transformativos naturais do cadáver. Mancha da hipostase cutânea, livor mortis, possui grande valor médico legal, porque além de ser um sinal de morte, são importantes na cronotanagnose. Né? Tempo. Cronos, o deus do tempo. Então, Cronos, cronotanagnose é o estudo do tempo aproximado da morte. Na posição de cadáver, no momento da morte, na causa de certos óbitos e como elementos indiscutíveis em possíveis mudanças de posição do cadáver. Querem ver um exemplo? O perito ou você, delegado, chega num local de crime e encontra um cadáver, né, com a barriga para cima. E você tem os livores da hipostase na parte de cima. Significa que quando ele morreu, estava virado para baixo. O sangue desceu, coagulou, e alguém pegou depois para modificar a cena do crime, mudou. Colocou o cadáver para cima, mas não sabia deste fenômeno chamado livor mortis. Olha, durante as primeiras 12 horas após a morte, essas manchas podem mudar de posição. Então, se ele virou o corpo, o sangue pode tornar a descer. Mas depois dessas 12 horas, essa mancha fixa-se definitivamente. Assim, se um cadáver permanece em uma determinada posição durante 12 horas, mesmo que se desloque, o corpo permanecem as manchas no local da situação inicial. Imagina, por exemplo, uma pessoa que foi morta enforcada. Deixa eu ver se eu botei aqui fotos. Botei. Olha o livor mortis aqui na esquerda, gente. Tem um cadáver aqui. Vocês estão vendo aqui, olha, nas nádegas não tem livor mortis. Por quê? Quem pode me dizer por que nas nádegas não tem e aqui no alto das costas também não tem, acima da lombar? Quem pode me dizer por que não tem? Vamos lá? Quem pode me falar? Ninguém vai arriscar, não? Queridos, porque aqui existe um contato com o solo, então não há lugar para o sangue ficar, ele vai e desce para o lugar mais fundo que existe. Então, onde tem um contato com o solo, não tem espaço para o sangue. Então, ali na região das nádegas e no alto das costas ali, não tinha. Então, olha aqui, esse corpo aqui, né, certamente morreu
da pessoa morreu e o corpo estava virado com a barriga para cima. Né? O sangue decantou, veio para as costas e se fixou ali. Passou mais de 12 horas, ou seja, vai ficar ali, não vai mudar. Aí você pega lá, levanta o corpo de costas, está aparecendo lá o livor mortis, tá vendo? Olha aqui na direita, por exemplo, nos afogados. A posição que os afogados ficam é essa. Você nunca vai ver um afogado com a barriga para cima. A posição dos afogados é essa aí. Com a barriga aí em cima, no alto superior direito. Então, você vai ver o livor mortis na face, porque a face fica para baixo, então o sangue vem para baixo. Nas mãos, porque a mão fica para baixo. E nas pernas, aí embaixo. No canto superior direito. Vocês estão vendo? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você chegou no local de crime e viu o quê? E viu lá o cadáver com esses sinais aí caindo lá no canto, lá da cama ou do quarto. O que você já vai ver? Você já vai falar o seguinte, ele não morreu aqui, ele morreu afogado e depois de 12 horas que ele permaneceu na água, que ele foi trazido para cá. Olha que coisa incrível, olha como é que o cadáver fala, gente. O cadáver diz como morreu. Olha aqui o enforcado, olha. O enforcado, ele tem uma coleção sanguínea enorme no rosto. Por causa da posição, o sangue da cabeça toda decanta para o rosto. Tá? Nas mãos e nas pernas ali, nos pés, olha, tá vendo? Aí o que acontece? Esse sinal aí de livor mortis, né, ele tem o quê? Essa característica. Olha lá. Aí você chega no local, tá lá o cadáver, né? Caído lá no chão. Mas você vê o rosto dele com esse sinal, as mãos e os pés. Você vai saber. Esse cara morreu enforcado. Depois foi colocado aí. Entenderam? Livor mortis. Sim, deu para entender. Bacana. É muito importante entender, porque isso aqui é extremamente relevante na investigação. Professor, Pois não. eu não sei se eu deixei passar, mas o senhor disse depois de 12 horas, então todos os momentos tem que ter esse tempo para poder ter essas marcas, Não. ou não? Essa marca, ela começa logo que existe a morte. Logo que para a circulação, o sangue já começa a decantar. Ah, sim. Entendeu? Só que depois de 12 horas, essa mancha fica fixada. Ah, tá, entendi. Entendeu? O sangue ele coagula aqui e não volta. Agora, por exemplo, antes de 12 horas, se você virar o corpo, o sangue que não coagulou vai descer para outra extremidade. Entendeu? Ó, Entendi. vou mostrar uma cena aqui interessante para vocês. Uma ideia aqui. Né? Ó, tá aqui essa garrafinha. O restinho de Pepsi foi pro fundo, não foi? Beleza. Se eu virar ela, vai para outro lugar. Tá vendo? E essa, vamos dizer que a Pepsi aqui é o que? Justamente o livor mortis. Agora, se você congelar essa Pepsi aqui, vai fixar. Você pode virar lá do outro lado que o livor vai estar na parte de cima. Entendeu? Entendi. E se, por exemplo, Eu na cena fiz do uma crime... propaganda e eu fiz uma propaganda da Pepsi na minha aula. Você mexeu ali no fio, filhinha? Arruma para papai. Né? Deveria ganhar alguma coisa da Pepsi, pelo menos uns 3 engradados, né? Aí, não mexe mais não. Tira, puxa um pouquinho o fio, só um minutinho, gente. Só um minuto.
Desculpa, gente, eu tenho interferência aqui. Então, entenderam aqui direitinho? Sim, dá para entender. Show. Isso é muito importante. Manchas da hipostase cutânea, também existe livor morte nos dentes. Fenômeno chamado dente rosado. Queridos, se você conhecer alguém que sorri para você com este sorriso rosado, não queira nada com ele, tá? Ele já foi, mas ainda está andando aí, graças a algum voodoo, né? Porque esse fenômeno aqui também só existe no cadáver. Visto em alguns cadáveres, nem são em todos, e de mesma origem é da mesma origem dos livores. Só que ele é explicado pela dissociação da hemoglobina devido à autólise da polpa dentária, que invade os canalículos da dentina, dando assim aspecto róseo à parte aparente do dente. Olha, se a pessoa morre com a cabeça para baixo, ou de alguma forma que vá muito sangue para o rosto, o que acontece? O dente, ele é uma unidade, não é uma unidade morta, o dente é uma unidade viva, né? Ele tem o esmalte, ele tem uma série de fenômenos vitais, né? Dor, por exemplo, é um fenômeno vital do dente, né? Só que ele perde a polpa, aquela parte mais superficial. Então, dá esse aspecto rosado, porque vem tanto sangue aqui para frente, para a arcada, que dá esse aspecto rosado, como se fosse um reflexo. E aí é mais comum nos casos de afogamento, em virtude da posição do cadáver de cabeça para baixo. Cara, quando vocês veem uma pessoa afogada, ela vai estar sempre naquela posição que eu falei, cabeça para baixo. Sangue pra caramba aqui. Você vai ver o dente, a figura do dente rosado. Tá? Muito interessante isso aqui. Rigidez cadavérica. Olha aqui, só para vocês terem ideia. Deixa eu ver se eu botei fotos aqui para vocês verem. Olha isso aqui. Olha o que é rigidez cadavérica. Também essa rigidez só aparece no morto. Em razão da acidificação do corpo, né? O tônus muscular fica desse jeito aí, contraído. Né? Espasmo cadavérico. Peraí. Olha só, isso aqui eu vou mostrar também para vocês algumas situações em que esse fenômeno acontece tão rápido que a pessoa guarda a mesma posição que ela estava quando morreu. Vou explicar para vocês já já. Tá? Então, olha só. Primeiro vamos entender o fenômeno chamado rigor mortis. Olha, a observação mostra que a rigidez, deixa eu ver, aqui, rigidez é um fenômeno físico-químico em um estado de contratura muscular devido à ação dos produtos catabólicos do metabolismo correspondente a uma situação de vida residual do tecido muscular. Caramba, Ricardo, que doideira é isso aí? Na verdade, o que acontece é o seguinte: o pH do organismo está mudando. E aí ele passa para um estado de pH ácido. E essa acidificação do cadáver, né, vai trazer uma série de reações químicas que vão provocar esse fenômeno chamado de rigidez cadavérica. Tá? A rigidez cadavérica varia de acordo com a idade,
a constituição individual e a causa da morte. Então, assim, não existe uma mesma reação para todos os casos. Pela lei de Nisten, a rigidez se manifesta, em primeiro lugar, na face, na mandíbula e no pescoço, seguindo para os membros superiores do tronco e, finalmente, dos membros inferiores, ou seja, essa rigidez cadavérica começa de cima para baixo. Tá? Indo desaparecer pela mesma ordem, principalmente dos cadáveres colocados em decúbito dorsal. O que é isso, queridos? Deixa eu explicar para vocês. Essa rigidez, ela não é eterna. Ela começa, tem o ápice da rigidez cadavérica, aquela situação que fica travado mesmo, igual essa imagem aqui que eu mostrei para vocês. Ó. Essa aqui, ele está no ápice da rigidez cadavérica. Só que depois, o que vai acontecendo? Em razão dos fenômenos da putrefação, as fibras musculares vão se rompendo. As fibras musculares vão se rompendo e o cadáver ele perde essa rigidez cadavérica novamente. Tá? Então, essa rigidez ela inicia da cabeça para baixo e depois da cabeça para baixo ela vai subir com os fenômenos da putrefação, que vai rompendo as fibras musculares. Quem gosta de carne maturada? Pô, cara, fui na casa do dono que ela fez uma picanha maturada maravilhosa. Vocês sabem o que é uma picanha maturada? Eles retiram a peça, deixam ela exposta e eles controlam a putrefação da carne. Quando ela chega no estado de pré-putrefação, significa que as fibras musculares começaram a romper e a carne está massinha, você interrompe a putrefação com o congelamento. Aí você vai e congela a carne. Aí, quando você descongela e põe na churrasqueira e vai comer, a carne está suculenta, se desmanchando. Por quê? Porque lá atrás, esse fenômeno enzimático começou a romper as fibras do músculo. E aí você come uma carne molinha, massinha, que você fala assim, que delícia de carne podre. Mas não é que você está comendo uma carne podre. Você está comendo uma carne que ela teve um controle sobre esse estado de pré-putrefação. Você não está comendo carne podre. Você está comendo uma carne que teve essa reação controlada. Né? Pode comer sem medo de ser feliz, porque você vai comer uma carne maravilhosa. Tá? Eu, por exemplo, não gosto de carne maturada, mas tenho que reconhecer que é uma delícia. Tá? Quando vocês fizerem churrasco, eu faço questão de levar uma picanha maturada para vocês, de presente. Vamos lá. A observação. Promessa é dívida, hein? Promessa é dívida, já está prometido. Só chamar que eu vou. Tá? Então, olha, a observação mostra que a rigidez começa entre 1 e 2 horas depois da morte, chegando no máximo em 8 horas e desaparecendo com o início da putrefação depois de 24 horas. Então, o que marca o fim do rigor mortis é o início da putrefação. Tá? Na mesma ordem com que se propagou, a coagulação das albuminas, pela acidificação que se forma depois da morte e, finalmente, pela quebra do sistema coloidal.
Dessa forma, a rigidez passa por 3 fases: período de instalação, período de estabilização e período de dissolução. Importância médico-legal. Não se restringe apenas ao diagnóstico da morte, mas também à determinação do tempo aproximado da morte. Por quê? Se você encontra um cadáver nesse estado aqui, ó, que está no ápice, certamente ele tem cerca de 8 horas de morte. Ele chega nesse estágio aí. Então, cerca de 8 horas aí, mais ou menos. 8 horas para cima. 8 horas para baixo, não. 8 horas no mínimo. Ele pode ter 12, 13, 14, 15. Né? Se ele tivesse mole, você estaria ou antes de 1 e 2, ou depois de 24 horas, porque assumiu o rigor mortis. Então, é muito importante o rigor mortis para você verificar o tempo aproximado da morte. Né? Tem, obviamente, as suas exceções, elementos extrínsecos, intrínsecos. Assim, é possível a persistência da rigidez cadavérica quando o corpo é submetido a uma forma constante, baixíssima temperatura. Então, lá no Andes, né, pode ser que a rigidez cadavérica, em razão da temperatura, vai durar mais tempo. Né? Há algumas questões também, algumas situações, até algumas características do próprio corpo, não é? Doenças podem influenciar nisso. Então, por isso que a gente sempre fala assim, horário aproximado da morte. No corpo humano é um universo que não tem como trabalhar com hora marcada. Não é? Espasmo cadavérico. Caracteriza pela rigidez abrupta, generalizada e violenta, sem o relaxamento muscular que precede a rigidez comum. Vocês se lembram que a pessoa morre, tem um relaxamento total, tem até a face hipocrática, aí depois, com a acidificação, ela começa a ficar dura, e aí fica daquela forma que eu mostrei para vocês ali, aparece a rigidez cadavérica mesmo. Né? Só que em alguns casos, pula essa etapa, a do relaxamento, já vai direto para a rigidez. É possível isso, Ricardo? É possível. É também chamada de rigidez cadavérica cataléptica, estatutária ou plástica. Difere da rigidez cadavérica comum, pois essa se instala progressivamente, enquanto a rigidez cadavérica ela vai se instalando gradativamente, o espasmo cadavérico, não, o cara morreu e já está travado. Os cadáveres guardam a posição em que foram surpreendidos pela morte, em uma atitude especial fixada da vida para a morte, sinal de Kosu. Você vê direitinho a forma, a última posição que ele estava antes de morrer. Há também o espasmo localizado, que atua em apenas certos feixes musculares isolados. Peguei aqui, olha, uns exemplos para vocês de espasmo cadavérico. Ó, esse rapaz aqui à esquerda estava numa moto quando morreu. A direita foi soterrada. Você tem espasmo cadavérico. Pula aquela etapa do relaxamento e já inicia logo a rigidez cadavérica. É raro. Não é toda hora que acontece isso. Tá? Não é toda hora que acontece isso. E o que faz isso acontecer, cara? Olha, eu desconheço
a explicação para esse tipo de fenômeno. A literatura tem vários tipos de teoria, mas não existe nada cravado. Simplesmente a acidificação ela é produzida, talvez, uns dizem que era por conta da adrenalina. Quer ver um exemplo? Você vai matar um animal para comer. Se você pega ele, briga, amarra, puxa para lá, puxa para cá, ele vai fazendo aquela força, através da sobrevivência, vai subindo adrenalina, 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 adrenalina. Aí você mata, você vai comer, a carne está dura. Você está comendo uma carne cheia de adrenalina, a carne está dura. Né? Já aquelas carnes abatidas em local próprio, né? Que a vaca chega, parece que é um coxo que ela vai comer normalmente, ela bota a cabecinha para morrer, para comer, e vem uma pistola de ar comprimido, e vem aqui na testa dela, que é o osso dela mais fraco, que faz uma pistolinha de ar comprimido que ela morre com um piscar de olhos, e nem sabe que morreu, a carne é macia. Então, muitas das vezes isso pode estar ligado à questão de descarga de adrenalina. Mas não existe uma informação concreta na literatura, tanto que não são todos os casos que isso acontece. Né? Mas você vê um caso, um acidente de moto, o outro caso, um soterramento. Né? Então, está muito ligado a essa questão. Eu já vi isso no infarto. Sim, pode acontecer. O senhor infartou e a família achou ele na posição que estava na cadeira. Mas pode com o braço ser, assim. mas pode ser que ele ficou na posição da cadeira, relaxou e depois veio o rigor mortis. E aí você tira ele da cadeira sentadinho. Não quer dizer que ele tem um espasmo cadavérico, porque o espasmo cadavérico salta o momento do relaxamento e já vai direto para o rigor mortis. Ah, tá, entendi. Não é todos os casos que acontecem, é até difícil acontecer. Eu, para achar essas fotos, pulei igual um saci, tá? E olha só que está aqui, além de raro, não é um fenômeno bem explicado, tampouco aceito por muitos autores. Entre os que aceitam, a explicação estaria mais na lesão do diencéfalo ao nível do núcleo vermelho. E sua importância médico-legal residiria na fixação da última atitude da vítima. Né? O que vem se chamando de catalepsia trata-se de um tipo de distúrbio letárgico que impede o paciente de se movimentar temporariamente e suas funções vitais se mantêm de forma muito lenta, dando a impressão de que está morto. O que é a catalepsia? Catalepsia, você olha para a pessoa, nossa, ela está morta. Daqui a pouco a pessoa começa a dar sinais que está viva. A catalepsia é um distúrbio letárgico que impede ele de se movimentar temporariamente e até as funções vitais ficam muito suaves. A pessoa fica em estado, você olha, você jura que ela está morta e ela não está. Olha, a causa da catalepsia também é totalmente desconhecida. E seus sinais mais importantes são da rigidez corporal, a falta de resposta aos estímulos, a respiração e o pulso muito lentos, pele pálida e aparência séria. Já viram alguns casos de cadáver que voltou no velório? Eu já vi uns 2, 3 casos. O cara que estava morto começou a mexer. Ele estava com uma catalepsia. Foi dado como morto por pôr uma corda debaixo da terra. Então, porém, a alegação de que pacientes podem se manter vivos com uma parada total e demorada das funções circulatórias respiratórias é inaceita. Ou seja, catalepsia não é a pessoa morrer e depois voltar à vida, não. Catalepsia é um distúrbio letárgico
em que os movimentos do corpo, inclusive as funções vitais, diminuem demais. Diminuem demais. E dão uma aparência de morte, mas não é morte. Tá? Então, é só para fazer essa distinção. Com relação ao espasmo cadavérico, como eu disse para vocês, há autores que não aceitam essa ideia da rigidez cadavérica pular essa fase do relaxamento. Eles entendem que, nesses casos, houve relaxamento e depois a pessoa ficou no estado naquela posição, ou seja, ela não simplesmente morreu e já ficou com rigor mortis. Uns entendem que ainda assim tem um momento de relaxamento antes, outros entendem que não, que existe. É uma briga da medicina legal, que um bate de lá, bate para cá, e eu não vou entrar nessa briga, porque eu prefiro, né, entender que é possível, mas é raro. Tá bom? Dúvidas, amigos e amigas? Dúvidas? Não, tá legal. Legal? Também Então, não. beleza, olha, nós vamos parar aqui então, porque na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos começar a falar dos fenômenos transformativos do cadáver. Nós vamos estudar a marcha da putrefação. E aí nós vamos começar a estudar aqui, né, como que você consegue analisar, né, o tempo aproximado da morte através do estado de putrefação do cadáver. Estou adiantando alguns slides aqui para vocês, né, que é situação bem interessante, né? Muita matéria para a gente começar estudando na nossa próxima aula, tá? Não faltem, peçam para os colegas também não faltarem, né? Que nós vamos ver desde lá de trás até a, a mumificação, corificação, né? Enfim, bastante coisa. Acho que acredito que mais a aula da semana que vem, mais uma aula, a gente consiga terminar a tanatologia médico-legal. Queridos, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença e até semana que vem. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau, Até a professor. Um semana que abraço. vem. Valeu, gente.